A nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos vocês. Como vocês estão, meu povo desse nosso Brasil baronil? Espero que todo mundo esteja motivado e entusiasmado para essa sexta-feira. Vamos que vamos. Vamos conversar hoje aqui sobre um assunto bem bacana, um assunto que eu acredito que é, ele, ao mesmo tempo que ele se torna um desafio para algumas pessoas, ele de fato é uma gigantesca bênção para quem coloca-o em prática, né? Que é o assunto de hoje é sobre apresentações. Para você que de fato, né, quer construir o teu negócio, quer aumentar os seus resultados, quer transformar a sua realidade, apresentar é fundamental. Falar sobre os nossos produtos, compartilhar sobre a nossa marca é o que vai fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, quando a gente olha para toda uma régua de execução, para que você possa aumentar o número das vendas dos seus produtos, para que você tenha mais resultado, a gente olha para um parâmetro e ações que dependem uma das outras. Então, quando a gente está olhando para a nossa lista, é fundamental a gente fazer uma qualificação, começar um processo de prospecção. E depois que a gente faz essa qualificação e a gente começa esse processo de prospecção, nós precisamos apresentar, a gente precisa falar que os nossos produtos existem, a gente precisa entregar para as pessoas o conhecimento, o entendimento para que elas possam se sentirem motivadas a comprar. Essa é a visão que eu quero passar aqui para vocês hoje. Esse é o meu tópico, esse é o meu tema nessa sexta-feira, para a gente encerrar muito bem a semana no nosso ciclo de treinamento de afiliados, tá? E lembrando sempre aos prós, a gente começou um programa também de treinamentos aos sábados para os afiliados prós, que basicamente também segue o mesmo padrão de horário que o nosso programa de treinamento para os afiliados. Então, para você que é pró, quer também seguir a carreira como pró, também esteja presente todos os sábados das 8 às 9 para você pegar o conhecimento e aplicar na tua carreira e construir um futuro brilhante com a Hive, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a apresentação. Eu particularmente eu sou apaixonado por esse tema, tá? Porque é algo que eu executei e executo muito ao longo da minha vida, tá bom? Então vamos lá. Existem alguns pilares fundamentais que uma boa apresentação ela tem que ter. No meu ponto de vista, a apresentação ela tem que primeiramente, né, buscar envolver a pessoa e, consequentemente, persuadir a pessoa a tomar a decisão de compra. Antes da gente entrar um pouco nesse tópico, né? Eu quero que você faça as pazes, caso você tenha qualquer tipo de rusga na tua vida, com essa palavra, né? Persuasão, persuadir, tá? Persuadir é diferente de manipular, beleza? Então coloca isso na tua cabeça. Persuadir, na verdade, é você orientar uma decisão. É você facilitar para a cabeça da pessoa a tomada de decisão. Ah, Canina, mas por que que eu preciso disso? Porque, pessoal, muitas pessoas têm muita dificuldade, né, de tomada de decisão. Isso é uma coisa que é uma prática comum ao comportamento humano.
Então, o que que nós devemos fazer? Através, óbvio, né, de conhecimento, confiança e ética, persuadir a pessoa à tomada de decisão. Então, através de certas orientações, de orientações corretas, isso passa a ser fundamental para que a gente conquiste, né, um novo cliente ou, se não, uma recompra de cliente, não importa, tá legal? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre envolver, eu acredito que a gente tem dois aspectos aí que passam a ser fundamental. Para que eu possa envolver uma pessoa, eu preciso ter uma comunicação, primeiro, extremamente clara e confiante. Quando eu consigo trazer clareza, eu consigo envolver mais a pessoa. Quando eu tenho confiança naquilo que eu estou apresentando, daquilo que eu estou falando, eu também consigo envolver mais a pessoa. Quem aqui já não passou por um momento aonde estava ali para decidir sobre uma compra, conhecendo sobre um produto, e a pessoa que estava te apresentando, o vendedor ou vendedora, ele era tão confiante naquilo, ou ele tinha tanta clareza e te trazia tanta clareza daquilo que você estava perguntando, se interessando, que isso criou dentro de você, ao seu redor, um ambiente extremamente envolvente. Você olhou e falou assim: caramba, faz sentido tudo que ele está falando, e poxa, parece que tudo ainda mais conectou na sua necessidade de precisar daquilo que ele estava ofertando. Então, assim, isso é uma prática que nós devemos ter na nossa vida. E existem, na verdade, eu acho que só existe um caminho, né? Eu nem posso falar atalho, né? Porque existe aquela frase muito célebre que eu concordo, né? Se atalho fosse bom, chamava caminho. Mas existe um único caminho para que você consiga, de fato, trazer clareza e trazer ainda mais confiança nas suas apresentações, que no meu ponto de vista é prática. Prática. É praticar a apresentação dos nossos produtos, praticar a apresentação das linhas, praticar a apresentação da linha Nimbus, praticar a apresentação da linha Reskin, praticar a apresentação da linha Lucet, praticar a apresentação da linha Hyper, praticar a apresentação da linha Reskin, praticar a apresentação da linha Olus. É prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Eu, ao longo de basicamente 1 ano e 8 meses de negócio que nós temos, né? Estamos aí caminho a maio para completar o nosso segundo ano de companhia. Durante esse período, eu tive a oportunidade de fazer inúmeras degustações. E quando a gente está em processo de degustação, o que que acontece? Nós estamos diretamente conversando com o cliente, temos um momento muito curto para que a gente possa explicar sobre os produtos, para que a gente possa fazer uma determinada apresentação a ponto de persuadir e impactar aquela pessoa. Concorda comigo? O que que aconteceu com o Thiago? O que que eu percebi? A primeira vez que eu realizei esse tipo de evento, eu percebi que eu podia claramente melhorar. Que não foram as melhores apresentações, eu estava pegando o jeito, eu estava tentando entender como que eu me comportaria ou como que eu poderia passar de uma melhor qualidade aquele contexto que eu tinha pré-programado, aquilo que o produto ele executava, como que eu poderia ser o mais claro e mais persuasivo possível para que eu pudesse envolver e finalizar uma compra naquele momento. Então, executando de maneira constante, eu consegui ajustar o pitch, ajustar o discurso para que eu pudesse ser eficaz na minha apresentação. Então, isso tem que estar um pouco na tua cabeça. Por quê? Porque nós precisamos praticar apresentações. Eu não costumo dizer em duas visões, né? Longas ou curtas. Mas eu acredito que nós precisamos praticar apresentações eficazes. Ser eficaz, no meu ponto de vista, não é para você ser extremamente curto, direto e objetivo, a ponto, por exemplo, de você não construir um canal emocional. E também você não pode ser longo a ponto de você ser redundante e repetitivo e plantar muito mais objeções do que buscar trazer soluções. Ou seja, falar muito mais do que ouvir. Então a gente precisa o quê? A gente precisa encontrar esse meio tempo. A gente precisa encontrar esse espaço que fica entre o ser curto e o ser longo, mas tem uma missão muito mais poderosa que, no meu ponto de vista, é ser eficaz. Precisamos ser eficazes nas nossas apresentações. Legal?
construir todo esse primeiro enredo, essa primeira visão sobre a apresentação. A gente vai entrar um pouquinho mais na estruturação de tudo isso, mas eu separei um conteúdo aqui um pouco diferente para vocês, que eu quero aqui trazer, e eu quero que vocês prestem atenção nesse conteúdo, porque eu enxergo que esse conteúdo ele é muito transformador, tá? Quando você entende o porquê das coisas, no meu ponto de vista, né? Eu sou um cara que eu sou fã da clareza em si, quando eu entendo o porquê das coisas, tudo passa a fazer muito mais sentido. Então eu quero compartilhar com vocês esse conteúdo para agregar a nossa apresentação aqui hoje, para que você possa depois também revisitar eventualmente esse treinamento de hoje e também compartilhar com as pessoas da sua equipe, ou se não, compartilhar com os seus novos futuros afiliados para que eles performam melhor nas ações de vendas, tá? Então vamos lá, pessoal. Quero aqui trazer esse conteúdo para vocês para poder complementar o nosso bate-papo. Deixa eu aqui só ajustar a minha tela. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho de como funciona o cérebro das pessoas através das jornadas da experiência de uma etapa de compra. Então, como que o cérebro se comporta quando ele está em momento de tomada de decisão para realizar uma compra? Como que funciona? Desde do primeiro gatilho até a finalização da compra propriamente dita. Então, vamos lá. A gente pode chamar essa primeira etapa de etapa chamada de atenção, perfeito? Então, imaginem o seguinte, né? O que acontece olhando para a Hive? Olhando para a Hive, se você não comunica sobre o seu produto, ninguém sabe que você o possui para vender, correto? Por quê? Porque ninguém tem uma bola de cristal, ninguém é adivinho para saber que você representa uma marca que possui produtos que vão entregar saúde, beleza, boa nutrição, qualidade de vida. Então, se você não comunica, se você não chama a atenção das pessoas, elas nunca saberão o que você tem. Então vamos olhar para essa primeira etapa, né? Que muito dentro da nossa estrutura está em prospectar, né? Que é conversar com as pessoas. Ou se não, tomar atitudes ou ter iniciativas, como por exemplo, fazer uma degustação, chamar pessoas na sua casa. Tudo isso gera o quê? Gera a chamada de atenção. Então o que acontece, né? Então, por exemplo, inicialmente existe um estímulo. Então aquela pessoa ela vai olhar, você chamou ela, você estimulou ela, ela olhou eventualmente para você, que pode ser o vendedor simpático, ou olhou para o produto em si, embalagem bonita, chamativa, né? Automaticamente, a partir do momento que a gente chamou a atenção da pessoa, o sistema nervoso central dela já começa a liberação de dopamina. Perfeito? Essa é a etapa neurológica, como funciona o cérebro de uma pessoa. Legal? Então, chamou a atenção, ela prestou atenção em você, bum, liberação de dopamina. Depois disso, ela começa a perceber tudo o que está acontecendo. Então, ela começa a perceber a forma que você se expressa, ela começa a perceber o produto que você está ofertando para ela começa a olhar para tudo aquilo. Então começa a etapa da percepção. Isso tudo dentro desse primeiro fluxo denominado chamada de atenção. Depois disso, nós vamos evoluir para um fluxo chamado interesse. Então, se fez sentido para a pessoa, ela vai, de fato, ela vai começar a se interessar. A hora que ela começa a se interessar, então eu chamei a atenção, depois eu vou para interessar, eu vou gerar interesse. Na hora que eu começo nessa etapa, ela começa a querer entender um pouquinho mais, né? Então ela começa a prestar mais atenção em você, ela busca por mais informações. Geralmente, né, o cérebro dela, o sistema límbico já começa a trazer um pouquinho mais de curiosidade. Então, quando a pessoa ela começa a ficar um pouco mais curiosa, significa que de fato ela está demonstrando interesse e ela já começa uma primeira etapa de avaliação. Avaliação do quê? Avaliação de possibilidades. Só que essa etapa de avaliação, muitas das vezes, ela começa a ligar um pouco da etapa racional do cérebro. Então, olha só, chamamos a atenção. Depois que nós chamamos a atenção e que precisamos executar isso de uma boa forma, então a gente precisa chamar a atenção de uma maneira eficaz.
e começamos a conversar, trazer um pouquinho mais de contexto, de enredo, a gente começa a despertar o interesse. O que nós precisamos usar como medida para verificar se esse interesse está sendo desperto? A gente precisa entender se estamos despertando curiosidade, empolgação na outra pessoa. Isso como que a gente pode fazer de uma maneira muito eficaz? Tocando em emoções. E aí, consequentemente, a gente já começa a entender que a pessoa está fazendo considerações de avaliar a possibilidade da tomada de decisão, principalmente quando começa a haver troca. Ela começa a te perguntar, questionar, querendo entender um pouco mais. Aí, a gente passa do interesse para, de fato, uma consideração. Legal? Então a pessoa ela começa a considerar. Então aí é que a parte lógica do cérebro ela começa a agir com muito mais situação. Ela começa a estar muito mais presente. Então ela começa a considerar aquela compra. E quando ela começa a considerar aquela compra, surgem, né, as dúvidas e as objeções. E o que que acontece, né? Perceba um fato, né? Quando nós estamos diante de dúvidas e objeções, muitas pessoas têm um certo receio disso, muitas pessoas têm medo da objeção, muitas pessoas não se relacionam bem com essa etapa. Só que olha que interessante, né? A próxima etapa vem na decisão da compra em si. Olha só, pasmem, olha o quanto que o levantamento de objeções ele está próximo da decisão da compra. Ou seja, basicamente, a desconstrução ou o combate às objeções, ele significa a etapa final do processo de compra, porque basicamente depois disso já ocorre a tomada de decisão. Olha que interessante isso. E por que eu quero passar essa visão? Porque olha quantas etapas foram percorridas até o momento da objeção. Ou seja, o que eu quero trazer aqui para você? Saiba que quando o seu cliente está levantando objeções, ele está mais perto da compra do que nunca. Por isso que é fundamental nós sermos profissionais e aprendermos de fato, nos dedicarmos a aprender como combater objeções, como contornar objeções. Olha só que como você traz estrutura e pensamentos, quando você constrói toda uma narrativa e um enredo, você consegue ter, principalmente baseado nessa visão que eu quero passar para vocês, desse processo que acontece, uma construção de uma apresentação muito mais poderosa. E finalmente passamos para o processo da decisão. E aqui eu gostaria só de ressaltar, né, que quando existe a decisão, existe uma liberação muito intensa de dopamina, tá? E o que que isso significa? Talvez você já deva ter passado por essa experiência. Talvez você já deva ter em algum momento ido num shopping center determinado a não comprar nada. Alguém já passou por isso? Você foi para um shopping center determinado a não comprar nada. Ou se não, você, né, numa Black Friday, você acessou o site que você gosta, da roupa que você gosta, determinado a não comprar nada. Porém, você estava navegando, você viu um produto, ou você estava andando no shopping, você viu um produto. Na hora que você viu aquele produto, despertou exatamente todo esse fluxo dentro de você. Ou seja, chamou a sua atenção, você demonstrou interesse, você começou a considerar comprar, você usou a lógica, né? Óbvio, muito mais, primeiramente, embasado num coeficiente emocional. Você acabou comprando, você passou por todo esse fluxo, e a partir do momento que você comprou aquilo que você tinha pré-determinado que você não iria comprar, lascou. Você comprou um monte de outra coisa. Você não conseguiu comprar uma única coisa no shopping center, você acabou comprando muito mais coisas. Então você foi naquela loja, começou com um sabonetinho e terminou com uma joia da Vivara. O que eu quero dizer com isso, né? Óbvio que eu fui aqui construindo para vocês uma metáfora muito superior, mas o que eu quero dizer para vocês, e principalmente para vocês aplicarem no processo de vendas com os seus clientes. A partir do momento que você recebeu um sim, olha, eu quero esse produto, saiba que aquela pessoa ela está inundada de dopamina.
É a hora de você fazer o quê? É a hora de você ofertar mais produtos. Ou seja, qual que é a técnica sniper? A técnica sniper não é querer vender tudo para a pessoa logo de cara. A técnica sniper é de fato você vender aquilo que ela precisa, vender sobre um problema que ela tem, ou um desafio que ela passa. Então, se ela tem um problema, ela tem um desafio, eu oferto aquilo que é necessário para aquele problema ou aquele desafio desaparecer. A partir do momento que a pessoa te dá um sim, olha, Andréia, eu quero esse Slim Tea, gostei, eu quero levar esse chá. Aí é o momento estratégico que você começa a fazer um cross-selling. É o momento estratégico que você começa a ofertar outros produtos. Bom, aproveitando, né, André, que você está levando o chá, que tal a gente também falar um pouquinho sobre beleza em si, né? A gente tem aqui uma linha de produtos voltado para a pele, que se você associar, principalmente com o chá, a desintoxicação que vai causar no seu organismo, vai aprimorar ainda mais a sua beleza, vai melhorar ainda mais a sua pele. A gente tem um sérum maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ele traz resultados incríveis. E aí eu começo a despertar a curiosidade de fazer um papel aonde eu estou jogando um processo de vendas condizente com as emoções, as reações físico-químicas que o corpo da pessoa está tendo, e tudo obviamente vai ficar mais fácil de ser construído. Beleza? Um pouco denso, né? Mas espero ter trazido para vocês aqui uma visão um pouco mais poderosa de persuasão. Por que que eu quis construir tudo isso para vocês? Porque, bom, agora você tem esse conteúdo que inclusive ficará gravado para que você possa revisitar e de fato construir a tua apresentação. Porque eu acredito que vale a pena demais você investir tempo construindo a tua apresentação, construindo o storytelling de como você vai entregar o produto para a pessoa, como que você vai falar sobre ele. Porque agora você sabe como o cérebro da pessoa funciona. Então, para partir para a construção de uma apresentação, a gente vai usar basicamente três estruturas. Pode anotar aí. Primeira estrutura que a gente vai construir numa apresentação, a gente precisa capturar a atenção das pessoas. Então, como é que nós vamos fazer para capturar a atenção das pessoas? Eu falo isso porque a gente vai ter que encontrar uma história e uma técnica para inúmeras situações. Vai existir uma técnica voltada para uma prospecção direta por WhatsApp, vai existir uma técnica voltada para uma degustação. Como que você vai construir isso dentro de você? Como que você vai capturar a atenção das pessoas? Lembrando, né, que curiosidade captura a atenção, fazer perguntas captura a atenção. Isso são coisas poderosas, por isso que nós ensinamos isso com muita frequência para vocês. Desperte a curiosidade, seja sucinto, fale pouco, né? Faça perguntas, porque isso chama atenção, desperta a atenção das pessoas. Segunda parte da apresentação, a gente vai para o corpo da apresentação. O que nós temos que olhar para um corpo de apresentação? O que nós precisamos entregar? A gente precisa entregar de fato o quê? Benefício. E nós aprendemos, né, pessoal, entregar benefício que conecte principalmente com emoções. Porque na escada da tomada de decisão da compra de um produto, o primeiro degrau, ele é um degrau emocional. Então a gente precisa entregar valor e benefício que conecte as emoções. Então eu desperto a atenção, eu preciso que aquela pessoa esteja da atenção dentro de mim. Aí eu posso apresentar o meu produto como começando a subir um primeiro degrau, conectando ele emocionalmente à pessoa. Então, quando eu falo, né, de um lose it, eu vou falar, poxa, sabe aquela condição, aquela situação que, poxa, chega final de semana, depois na segunda-feira, as roupas não servem mais, elas incomodam, né? Sabe aquela condição que você fica, poxa, super incomodada de você sentar no carro, daí o cinto de segurança, ele pega na tua barriga e você sente que a tua barriga, sabe, aquela sensação de inchada, né? Ou se não, poxa, sabe aquela sensação de você chegar no banheiro e olhar para tua aparência e você perceber que cada dia a idade está sendo mais cruel com você. Então a gente precisa conectar emocionalmente isso no corpo da nossa apresentação.
e falar muito mais de benefício do que basicamente sobre dados técnicos. Por quê? Porque os dados técnicos, eles devem surgir quando a pessoa ela já começa a te perguntar sobre eles. Porque se ela começa a te perguntar sobre eles, significa que ela já está interessada. Então, se ela começa a perguntar, tá, mas que tipo de colágeno é esse? Perfeito? Se ela começa a se interessar, opa, saiba que você já está começando a ganhar o jogo. Aí você faz um trabalho muito mais cirúrgico de responder aquelas dúvidas, porque você já conectou a emoção, você já despertou interesse, ela já está na etapa de avaliação e consideração, porque ela já está tirando dúvidas, e você consegue ser muito mais cirúrgico. E caso você tenha que contornar uma objeção, saiba que a objeção ela já é uma etapa final do processo, você está muito mais próximo daquela pessoa comprar do que ela desistir. Isso é poderosíssimo. Então vamos depois para o quê? Para a etapa de fechamento da apresentação. A etapa de fechamento da apresentação é o que a gente chama de call to action. É conduzir de fato a pessoa para uma ação, para uma tomada de decisão. E isso parte de nós. Ou seja, né, Michele, eu tenho certeza que esse produto ele vai mudar hoje o relacionamento que você tem com a tua pele, você vai se sentir muito mais jovem, muito melhor. Eu posso aqui já deixar preparado para você? Vamos aqui finalizar a sua compra. Ele vai chegar em torno de 5 a 7 dias na sua casa. Eu conduzo naturalmente para o processo de venda. Estruturando as apresentações dessa maneira, olhando em questão de tempo, né? Não que ela seja muito curta, mas também não muito longa, ela seja eficaz, trabalhando toda essa neurociência de um processo de tomada de decisão, você vai conseguir ser muito mais eficaz. Só que mais do que eu trazer aqui para você, pronto, vários scripts, não é sobre isso. É sobre você entender, você se questionar como que você pode aplicar todo o conhecimento que você teve hoje aqui no nosso programa de treinamento de afiliado, estruturar a sua melhor apresentação. Então, pega hoje, na hora do seu almoço, digere toda essa informação, até porque agora a gente parte para ação, para meia hora, olha para tudo que você aprendeu e fala, cara, como que eu posso estruturar melhor as minhas apresentações? Como que eu posso melhor chamar atenção? Como que eu posso melhor tocar emoção? Como que eu posso melhor conduzir para um processo de decisão que eu sei que o processo final é tocar do cérebro racional, então a pessoa ela vai estar pensando de forma racional e, poxa, eu preciso ter um call to action no final. Eu não posso deixar solto, eu não posso apresentar, ah, esse é o Lose It, tá? Pensa aí. Não, eu preciso conduzir a pessoa. Eu preciso orientar a pessoa, até porque ela não sabe o próximo passo. Eu que tenho que orientá-la. Beleza? Gente, vamos lá. Desafio do dia. Então, quero passar um pouco aqui de maneira um pouco mais rápida, mas eu sei que vocês estão com papel e caneta na mão, até porque a gente estendeu um pouco mais no conteúdo teórico hoje, tá? Então, desafio do dia, vamos lá. Para o nível iniciante, é criar uma apresentação curta e executá-la para pelo menos 3 clientes. Perfeito? Então, capricha sobre um produto, verifica um determinado nicho de clientes que você sabe que tem aquela dor. Perfeito? Então, capricha sobre um produto específico, cria essa apresentação e executa com 3 clientes. Legal? Nível intermediário. Cria a apresentação e executa com 5 clientes. E nível abelha rainha ou zangão, execute com 10 clientes. Oi, Rosana, tudo bem? Olha, a gente consegue conversar por telefone? Ou se não, dica, né? Já põe na sua agenda, coloca na tua agenda um dia para você fazer uma degustação presencial, para você ir e executar um tipo de apresentação que você tenha desenvolvido. Pratica isso, cada vez você vai ficar melhor. E um pequeno parênteses, qualquer tipo de objeção que aconteça com muita consistência, traga para dentro da apresentação já o contorno dela.
Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava com o desafio de poder vender a linha skin. Por quê? Porque na hora que ela ia vender a linha skin, as pessoas reclamavam do preço. O que que eu sugeri para ela? Falei, olha, na apresentação de linha skin, eleva a barra da linha skin. Olha, isso daqui é um produto que ele tem aqui, só para você entender, células biomiméticas que conversam, né, com o dentro da pele, estimulam as células tronco da própria pele e faz com que rejuvenesça a pele de dentro para fora, tá? Ela traz um resultado basicamente assim olhando, né, de não chega a ser cirurgia plástica, mas é de fato, né, uma transformação na pele da pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Na apresentação, eu já fui elevando a barra. O que eu quero dizer com elevando a barra? Poxa, na hora que eu começo a usar algumas expressões, ou senão eu conduzo numa visão de, por exemplo, cirurgia plástica, eu trago assim de muita gente gostando do produto, né? Muito feedback positivo. O que a pessoa ela pensa? Ela fala, poxa, isso aí é caro. E na hora que eu trago o preço, ela constata que é barato. Eu elevo a perceptividade de valor a ponto da pessoa falar, cara, isso daí deve custar um caminhão de dinheiro. E na hora que eu trago o valor de fato, ela fala, nossa, só isso. Então, você pode ajustar os maiores desafios que você tem em objeção, estruturando melhor o quê? A sua apresentação. Olha só, que saída maravilhosa. E desafio nas redes sociais. O que hoje você vai fazer nas redes sociais para você continuar esse movimento de criar engajamento, criar audiência? Então hoje você vai, né, contar um pouquinho daquilo que você está fazendo. Então você vai postar uma foto, uma frase, um vídeo, fica à vontade. Você vai escrever o seguinte: acabei de preparar uma apresentação incrível sobre o produto XPTO. Você sabia que ele pode resolver o problema XPTO? Me chame aqui para saber mais. Perfeito? Então hoje vai ser esse o dever de casa dentro das nossas redes sociais. Lembrando sempre de colocar lá hashtag Conexão Hive, tá? Então mandei aqui, inclusive, para você no chat também prestar atenção, se quiser dar um print no chat para você não perder aí o que é, como fazer e executar. Beleza, pessoal? Ótima sexta para todos nós. Dever de casa já foi passado, conteúdo denso, de muita qualidade. Espero de fato que você possa revisitá-lo. Estrutura a tua apresentação, pratica essa sua apresentação, que cada vez que você praticar, você vai melhorar. E saiba que se você se tornar uma pessoa extremamente hábil dentro dessa habilidade, você vai ter muito resultado financeiro dentro da Hive. Beleza? Amanhã temos o nosso encontro para afiliados Pro às 8 horas da manhã. Espero você conectado, você que é afiliado Pro, e vamos para cima, tá bom? Um beijo no coração, extraordinária sexta. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Fui.